Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite, nos encontramos mais uma vez nesta sexta-feira para meditarmos, fazer o nosso momento de fé. Vamos meditar hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Olha esse evangelho, se eu não estiver enganado, esse ano já é a quarta vez que nós meditamos no final de semana, no mês de agosto, e em alguns outros dias da semana. Jesus, de novo, ele faz a mesma pergunta, né? É o mesmo evangelho de outro evangelista, mas a pergunta é sempre a mesma: quem eu sou para você? E nós podemos indagar também a resposta de Pedro. Jesus, como judeu, ele faz a sua pergunta. Como todo bom judeu, ele faz a pergunta e exige uma resposta. No entanto, ele pergunta para os discípulos, para os 12 que estão com eles no momento ali de oração, como nos diz o texto, mas um só tem essa capacidade de responder. Pedro, aquele que é para nós o primeiro Papa, ele tem essa ousadia de responder diante dos outros discípulos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quando a gente olha para esse evangelho, nós temos a impressão que é uma coisa fácil, não é, para Pedro responder que Jesus é Filho de Deus. Nós pensamos, talvez pensamos desta forma, porque nós temos hoje a revelação de Cristo, né? Na nossa cabeça nós temos hoje todo o entendimento, né? Vamos dizer assim, boa parte do entendimento de quem é Jesus. E a gente olha a resposta de Pedro pela nossa concepção hoje de quem ele é. Mas imagina, Jesus era uma pessoa comum. Ele era um homem comum, como eu digo, né? Jesus não andava levitando pelas ruas de Jerusalém. Jesus não fazia coisas assim, fora do normal de um ser humano. Claro, ele realizava os seus feitos, ele realizava os milagres, mas ele não espalhava de uma forma para que todos, como se fosse um show. Então, dar uma resposta dessa, que Jesus era o Filho de Deus para um judeu, era uma coisa muito ousada. Precisaria ter uma intimidade profunda com Jesus para saber intimamente quem ele era. Por isso que ele escolheu os 12 para ir fazendo esse discipulado e dando a eles as instruções necessárias para que em cada momento da vida eles respondessem depois da sua morte e ressurreição, para que eles respondessem com a vida que Jesus era de fato o Filho de Deus. Portanto, a resposta de Pedro, para nós, ela é uma resposta difícil. Né? Para nós talvez seja mais fácil, porque hoje nós trazemos toda a doutrina da igreja, nós temos todo o entendimento de quem é Cristo. Mas para Pedro foi uma ousadia. Não quer dizer também que para nós hoje não seja, porque talvez se a nossa fé não tem sido praticada com alegria, com esperança, se nós não temos experiência de Jesus vivo na nossa vida, também a nossa resposta vai ficar parada na nossa garganta. Vamos pedir ao Espírito Santo nessa sexta-feira que nos ajude a descobrir Cristo a cada dia, na palavra de Deus, na Eucaristia, no irmão que está ao nosso lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, e de São Pedro, apóstolo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me
instrumento de vossa paz.